Olá pessoal, eu sou Aelson Souza, estudante de licenciatura em matemática no Centro Universitário FAM. Estou nesse momento no CEAMB. Vou falar agora com a professora Vera Lúcia Martins Lio, que é coordenadora do CEAMB, Centro de Educação Inclusiva e Atendimento Especializado. Professora Vera, te agradeço a atenção, te agradeço esse apoio ao nosso curso acadêmico. Gostaria que só falasse sobre as dificuldades do ensino e aprendizado com pessoas com algum tipo de deficiência. Tá bom, bom dia. Na verdade, quando considera a pessoa com deficiência, é porque ele tem um déficit. O déficit é intelectual, o déficit no comportamento, né? Então, vai depender do qual suporte ele vai precisar para desenvolver seus processos mentais. Então, a pessoa cega, ele pode ter um tipo de dificuldade, a surda vai ter outro tipo de dificuldade, um aluno com autista pode ter outro tipo de dificuldade. Então, alguns podem ter a descalculia, que o aluno que tem uma dislexia, ele vai ter dificuldade em cálculos matemáticos, ele vai precisar de um suporte diferente. Então, a escola, ele faz uma adaptação curricular, dependendo também a deficiência e dependendo do suporte que aquele aluno vai precisar. Então, não existe um padrão para as pessoas com deficiência, as dificuldades não são iguais, porque as pessoas também não são iguais. Então, o aprendizado deles ele é diferente. Se a pessoa tiver uma deficiência intelectual, ele só vai dar conta do concreto. Então, a matemática para as pessoas com deficiência vai depender do tipo de deficiência, vai depender do tipo de suporte que ele vai precisar. Então, vou passar para minha colega falar um específico da deficiência intelectual e a outra colega vai falar do autismo, que são duas especialistas que estão aqui nesse momento. A Rosileide Nunes Santos é professora e está cursando o curso de especialização na educação inclusiva. E também deficiente visual. Gostaria que você falasse sobre as dificuldades que você teve e que os alunos também que você possa ter. Então, nesse universo, né, da deficiência visual ou a baixa visão ou cegueira, na minha experiência que eu tive com a matemática foi a falta de adaptação em materiais. Porque matemática é um tema, né, uma disciplina que ela não pode ser só audível. Por exemplo, a gente não pode só ouvir o professor falar. Ele tem que ter o material adaptado em braille, né, juntamente com a explicação do professor, para a gente poder acompanhar o que está sendo mostrado, às vezes no quadro ou no slide. Ao contrário de disciplinas, por exemplo, português, história, a matemática, ela necessita especificamente de ter o braille juntamente para a gente poder acompanhar os assuntos, que muitas vezes são visuais, né? A disposição dos números, como a equação ou a conta tem que ser resolvidas, são bem visuais. E para a gente ter acesso a isso, precisa de ter o braille juntamente, né, com o auxílio do professor, para estar acompanhando essa turma. Coisas que eu, em grande parte, assim, eu não tive, né, esse preparo, que o professor tem que preparar antes, né, saber o que vai trabalhar na aula, para, com antecedência, ele requerer atendimento especializado, né, aquele material, a adaptação. Então, eu tive dificuldades em relação a isso, ao professor ter essa sensibilidade, né, esse compromisso de requerer esse material adaptado. E a importância da tecnologia? A tecnologia, ela nos ajuda. Um conteúdo teórico, né, onde ela tem mais teorias, mas em relação aos números, como tem que ser, como os números tem que estar disposto, a gente tem que ter o braille mesmo. O braille tem que ser trabalhado nesse caso. Muito obrigado. Professora Daniela Souza, professora psicopedagoga. Por gentileza, professora, você só falasse um pouco sobre a sua área de atuação
E qual o conselho que a senhora dá para os novos professores, tipo eu, que seria o futuro professor, que estou chegando agora no mercado? Bom, as dificuldades que o autista ele tem em relação à aprendizagem da matemática são inúmeras. Eu vou citar apenas algumas. Para você aprender a matemática, você precisa aprender vários conceitos anteriores. E a criança com autismo, ele precisa aprender algumas, a gente fala, mini habilidades que são pré-requisitos para ele aprender outras habilidades. Por exemplo, o conceito de número. Ele tem que aprender a sequenciar, ele tem que aprender a ordenar vários outros conceitos para você conseguir fechar o conceito de número. Então, o que a gente lida muito no dia a dia? Ele consegue aprender os números, ordenar, ele consegue aprender quantidades, associar aquele número a quantidades. Quando você vai para a soma, ele não consegue transportar isso e entender que você tem que juntar as partes para você obter o todo. Essa é uma das dificuldades, vai depender do grau de autismo também. E questão também de adaptação de material. Muitos não gostam de fazer atividade manual, então nós precisamos construir jogos. Então, para cada criança, para cada aluno que a gente atende, a gente vai tentar identificar se ele tem essa dificuldade, qual é a dificuldade que ele tem e tentar construir os conceitos anteriores que ele não conseguiu aprender, para ver se ele consegue transportar isso para o dia a dia. Alguns conseguem fazer a soma, alguns conseguem unir quantidades, compreender. Quando você vai trabalhar sistema monetário de troco, ele já tem dificuldade. Então você tem que voltar lá atrás, ver qual foi a habilidade que ele não aprendeu do conceito de número, tentar refazer isso para ele chegar lá na frente e conseguir fazer essa atividade, por exemplo, de troco, que é uma coisa que a gente lida muito no dia a dia. Então, para cada aluno, tem que ver a questão da deficiência, qual é o nível, né, dessa deficiência, qual foi a habilidade que ele não conseguiu aprender, como que ele conseguiu construir esse conceito de número, até onde ele conseguiu ir, e a gente vai tentando identificar isso e construindo jogos para que ele consiga compreender e chegar a um nível que ele precisa para o dia a dia. Então, para finalizar, o conselho para os novos professores que vão adentrar a sala de aula e vão enfrentar esse problema, essa dificuldade. O conselho que eu dou é para qualquer aluno com deficiência que você for atender. Não limite o seu aluno ao laudo. Às vezes o que a gente lê no laudo, às vezes não consegue dizer tudo que ele é capaz. Então ele vai te surpreender no dia a dia. Tem muita criança que a gente lê o laudo e você até pensa, vamos dizer, em relação à matemática, esse daqui não vai conseguir ordenar, não vai conseguir associar número a quantidades, e no atendimento ele te surpreende. Então tudo vai depender da sua sensibilidade, do seu olhar, da sua perseverança, tudo vai depender do apoio que essa criança vai ter. Lógico que cada um tem suas limitações, mas quanto maior o apoio, né, quanto maior a sensibilidade do professor, ele vai se desenvolver mais. Lembrando que nós não somos profissionais da classe regular. Nós somos profissionais do atendimento especializado no contraturno escolar, em horário estabelecido para esses alunos. Ou seja, nós somos suporte à escola regular. Então a gente trabalha com reabilitação, com dar o suporte das habilidades que ele necessita para ele avançar na escola regular. Só fazendo essa diferença. Complementando o que a professora Vera falou, é o seguinte: o nosso trabalho é ajudar esse aluno a construir esquemas mentais, desenvolver esquemas, de forma que lá na classe regular ele consiga dar conta das demandas. Por exemplo, quando eu ensino um aluno a contar usando, vamos dizer, material concreto, vamos aprender a somar 3 mais 2, e eu uso o recurso, eu pego lápis de cor e coloco 3 lápis de um lado e 2 do outro, e eu uso esse recurso, eu estou ajudando ele a construir esquema mental. Porque tem pessoas que já faz direto.
E tem pessoas que precisam construir esse esquema mental. Então, o nosso trabalho é esse, ajudar esse aluno a construir esquema mental de forma que lá na sala regular ele consiga desenvolver bem as atividades. Professora, muito obrigado. Colega Rosileide, as suas considerações para finalizar. Acrescentando o que a colega aqui já disse, as pessoas com deficiência, elas precisam mais desse olhar, né? Que o professor ele tem que ir para a sala de aula sabendo que vai ter um aluno ou autista, ou deficiente visual, ou cego, e ele precisa de adaptações, cada um da sua forma, cada um com suas especificidades, mas todos precisam, né, de uma adaptação, seja ela simples ou mais complexa. E o professor precisa estar atento a isso, né? É função dele estar ali, procurar, estudar e ver qual a melhor forma possível para poder ajudar o seu aluno na sala de aula. Muito obrigado. Professora Graly, finalizando, Porto Seguro é uma cidade inclusiva no setor de educação? Na verdade, assim, nós já começamos, somos referências de muitos municípios, entretanto, estamos longe ainda do ideal. As barreiras são atitudinais, as barreiras são arquitetônicas, as barreiras são de conteúdo, são de escolas. Então, assim, existem muitas barreiras ainda para superar e a gente espera chegar um dia, né? Nessa inclusão social perfeita, mas temos muito que aprender ainda. Muito obrigado a vocês. Viva a educação. Viva! Obrigado, professor. Te agradeço. Muito obrigado. Estou aqui já. Muito obrigado. Olá pessoal, Aelso Souza, estudante de licenciatura em matemática no Centro Universitário FAM. Estou aqui fazendo um trabalho de práticas educacionais aqui em Porto Seguro. Aqui está o CEAME, que é o Centro de Educação Inclusiva e Atendimento Especializado da Secretaria de Educação. Vamos agora mostrar o CEAME e o atendimento que é realizado aqui em Porto Seguro, nessa instituição. O horário de funcionamento é das 8 às 11h30 e à tarde. Aqui está o CEAME. Vamos só dar uma voltinha aqui, mostrando aqui o trabalho que é feito aqui no CEAME. Aqui está o pessoal trabalhando, vou passar aqui direto, vou mostrar aqui como que é feito esse trabalho inclusivo no CEAME. Vamos agora, mostrando aqui. Aqui é o setor de Libras. Aqui é a sala onde os professores têm o atendimento no setor de Libras. Aqui vamos mostrar a parte de inclusão, a parte de a piscina, onde que é feita algumas práticas com pessoas com algum tipo de deficiência. Aqui é o CEAME. Aqui tem a sala de estimulação precoce para as crianças de 2 a 5 anos que precisam se preparar para o seu dia a dia, com estímulos de brincadeiras, estímulos para o ensino e aprendizado. Brinquedinho de montar, diversas atividades são realizadas aqui, nesse atendimento para crianças entre 2 e 5 anos. Aqui temos outra sala e aqui é o setor de atendimento do CEAME. O pessoal está parte administrativa e, em resumo, é isso aqui. São diversos setores, diversas áreas de atendimento. Eu sou Aelso Souza, estudante de licenciatura em matemática no Centro Universitário FAM. Estou aqui com a professora, coordenadora da Fábrica do SEI, Luciane Oliveira. Professora, muito obrigado por participar, por nos ajudar a concluir esse trabalho. Professor, você só falasse a respeito da Fábrica do SEI, o que é a Fábrica do SEI e a importância da Fábrica do SEI na vida das pessoas em Porto Seguro.
Aelson, muito obrigada pelo convite e para mim é um prazer muito grande estar aqui falando, né, sobre a Fábrica do Ser, sobre as pessoas com deficiência. O que é a Fábrica do Ser? É a Associação das Pessoas com Deficiência de Porto Seguro. E por que o nome Fábrica do Ser? Será que uma fábrica seria capaz de fabricar pessoas? Não. Aqui nós somos uma fábrica de seres humanos, onde essas pessoas mudam os pensamentos e passam a garantir os seus direitos enquanto pessoas com deficiência. E esse é das ações da Fábrica do Ser, fazer isso, é dar esse empoderamento à pessoa com deficiência. Professora, referente a Porto Seguro, estamos no sul da Bahia, porque falamos aqui de Porto Seguro, porém esse vídeo vai para São Paulo, para outras universidades. É referente à quantidade de pessoas com algum tipo de deficiência. Aqui em Porto Seguro é pequeno, é grande, comparado com a cidade de aproximadamente 160 mil pessoas. Aqui em Porto Seguro nós temos o censo do IBGE de 2010, que nós não tivemos mais outro depois desse ano. E de acordo com o censo do IBGE de 2010, nós temos mais de 30 mil pessoas com algum tipo de deficiência em Porto Seguro. Diante desse número tão alto, nós, enquanto instituição, enquanto a Fábrica do Ser, nós solicitamos da Secretaria Municipal de Saúde que fizesse uma pesquisa de campo com os agentes de saúde, que são pessoas que também estão na ponta, para a gente ver esses dados, até para a gente comparar com o censo. E para nossa surpresa, em dezembro nós tivemos uma resposta da Secretaria de Saúde que nós chegamos a 29 mil pessoas com deficiência aqui em Porto Seguro. Então, assim, não dá para a gente tentar invisibilizar essas pessoas. Precisamos sim de políticas públicas, precisamos pensar nessas pessoas, sobretudo na garantia de direitos. Professora, referente à acessibilidade, Porto Seguro é uma cidade acessível? Eu diria para você que estamos no caminho. A acessibilidade aqui precisa melhorar e muito. Tanto a acessibilidade atitudinal quanto a acessibilidade arquitetônica da cidade. Nós temos aqui os prédios que não temos acessibilidade, estou falando de estrutura física. Aí vem a questão da acessibilidade comunicacional também, que no caso surdos. Essas instituições é lei de ter um intérprete de Libras e a gente sabe que não temos no Ministério Público, Defensoria Pública, eles estão agora contratando um profissional para atender no Estado. Então, assim, precisamos sim de uma cidade, de uma Porto Seguro acessível, mas um acessível de fato, porque o que a gente vê é que fazem as coisas um pouquinho, aí já quer dizer que já implantou a acessibilidade em Porto Seguro. E nós, enquanto pessoas com deficiência, merecemos respeito, precisamos que as pessoas tenham empatia e que venham conosco nesse movimento pela garantia de direitos das pessoas com deficiência. Professora, referente ao mercado de trabalho, Porto Seguro, referente a esse ponto, é acessível, valoriza a pessoa com algum tipo de deficiência? É um assunto muito delicado quando se fala do mercado de trabalho, porque tem a lei de cotas que as empresas precisam cumprir, mas a prefeitura não cumpre, que deveria também cumprir essa lei de cotas. E quando se fala de uma empresa contratar uma pessoa com deficiência para trabalhar, eles pensam numa pessoa que vai fazer o serviço para ganhar o mesmo salário, como para ele sair do BPC recebendo o mesmo salário. E nós trazemos uma visão diferente. Precisamos que as pessoas saiam do BPC, mas que elas tenham um salário digno para ter uma condição melhor de vida. E isso tudo perpassa pela educação. A gente vê a deficiência na educação, desde a educação infantil, porque as pessoas com deficiência elas precisam adentrar o ensino superior e o acesso às universidades é muito pequeno. E a gente vê também a educação infantil, a criança inicia, mas ele não tem uma preocupação nessa preparação do pedagógico, para ele aprender a ler, desenvolver. Não estou dizendo aqui que todas as pessoas com deficiência vão aprender a ler, mas nós precisamos fazer alguma coisa para a gente ver quem tem possibilidade e quem não tem. Para depois ele ir para o Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, para chegar até o ensino superior, e isso pouco acontece. Então, eu vejo que as pessoas com deficiência, eles precisam sim estarem no mercado de trabalho, mas é preciso políticas públicas para garantir
garantir esse direito a essas pessoas, tanto para eles entrarem no mercado de trabalho, quanto as empresas e os profissionais, os colegas, para receber uma pessoa com deficiência. E nós recebemos documentos das empresas solicitando pessoas com deficiência para trabalhar, e muitas vezes as empresas eles querem escolher a deficiência da pessoa, devido também à sua limitação, à sua dificuldade, que nós não temos espaços preparados para estar recebendo essas pessoas. Então, é uma luta que segue. A gente tem que resistir para existir. Professora, referente à educação na sala de aula, a importância de um cuidador. Porto Seguro é uma cidade que tem muitos cuidadores para dar suporte ao professor, porque o professor sozinho para dar aula para 30, 40 pessoas, crianças, com algum tipo de deficiência, sem um cuidador, fica difícil? Fica muito difícil, e a gente vê que esse cuidador, esse profissional, que eu nem diria que seria um cuidador, porque o cuidador é aquele que cuida, e uma criança com deficiência na escola vai para além dos cuidados. Ele precisa de um mediador, um profissional que esteja no mínimo fazendo um curso de pedagogia, para que ele possa auxiliar essa pessoa no processo de ensino e aprendizagem. E o que nós precisamos mesmo é um professor substituto na sala de aula. São 2 professores que aí sim a gente consegue ter uma educação inclusiva de fato. Mas isso gera custo. E eu sempre falo que a despesa da pessoa com deficiência é alta. E incluir dá trabalho. Dá trabalho, a gente vê hoje nas escolas de Porto Seguro, muitas crianças com deficiência sem ter cuidador. Nas escolas estaduais está da mesma forma, então nós precisamos fazer alguma coisa. Esses profissionais eles precisam estar capacitados, precisamos de formação, tanto para os cuidadores quanto para os professores também, que é outra necessidade que eu vejo que a Secretaria Municipal de Educação precisa investir na questão da formação continuada. Para finalizar, as ruas de Porto Seguro são acessíveis? Não. Na verdade, as cidades do Brasil, não foi pensado nessa acessibilidade. É difícil você encontrar. Você encontra uma calçada acessível em alguns pontos, depois para. Eu falo sempre assim, eu brinco que o cego aqui em Porto Seguro parece que ele tem que voar. De vez em quando você encontra um pedacinho do piso tátil numa calçada. Um cadeirante, ele não consegue andar pelas calçadas, então a gente tem que estar disputando a rua com os carros. E nós precisamos de uma calçada acessível para que a gente possa andar com segurança. Eu, quando eu estou acompanhando um cadeirante, eu ando ali, mas esperando a qualquer momento ser atropelada. Aqui nós não temos nenhum caso desse, pelo menos não é do meu conhecimento, mas a gente preocupa muito, porque o trânsito é algo muito perigoso, e ainda mais quando você está numa cidade sem acessibilidade. Professora, eu agradeço as informações, agradeço a Anderson e a Joyce pelo apoio, esse trabalho, porque isso vai ajudar outros alunos, como eu, que tenho dificuldades de falar. Eu acredito o seguinte, que é um ditado que diz, a deficiência está no D, né? O nome deficiência, se tirar o D fica deficiente. Eu sou deficiente por não conhecer, poder ajudar as pessoas. Eu não entendo de Libras. Eu estou fazendo 80 horas de Libras, mas não tenho uma mobilidade para me comunicar. Eu me sinto incapaz de fazer isso, mas com treino, com dedicação é possível. E é possível ter uma cidade acessível, com o apoio do governo, da sociedade, todos se preparando para atender melhor as pessoas com algum tipo de deficiência. A pergunta final é, a senhora recomenda que alguém dê aula, que alguém se forme em magistério? Sim, com certeza, porque a educação é a base de tudo. E nós, enquanto professores, precisamos promover essa tão sonhada inclusão. E nós aqui, enquanto instituição, estamos à disposição para estar ajudando, auxiliando, orientando as pessoas, as escolas, as famílias, porque eu acho que tudo começa na educação. A grande base da nossa vida é a educação. E aproveitando a sua fala, Elson, que você diz assim, que você ajuda tão pouco e que você não sabe Libras, ninguém sabe tudo. A fábrica do Ser, isso é uma fábrica, são todos ali, cada um contribuindo da maneira que pode.
E você, mesmo de forma indiretamente, você tem contribuído muito com a Fábrica do Ser. Você trouxe a ideia, eu nunca esqueço, eu estava numa rua passeando, né, quando você me encontrou e trouxe a ideia de trazer o quadro Inclusão em Pauta, um espaço para a Fábrica do Ser estar falando sobre acessibilidade na rádio. E você também não pensou a proporção que isso ia tomar. E hoje nós estamos aqui na rádio, nós temos o nosso espaço, as pessoas nos procuram, levamos conhecimento para muita gente, isso através da sua atitude. Acessibilidade atitudinal, foi isso que você fez e você com certeza continua fazendo. Obrigado, professora. Professor, a primeira parte do trabalho está sendo concluída com o intérprete de língua, a Joyce, né? Surda, e a professora e coordenadora da Fábrica do Ser. Por enquanto, muito obrigado, agradeço a vocês e continuamos na mesma luta. Estamos aí para contribuir. Educação sempre. Sempre. Obrigado, jovem. Eu sou Elson Souza, estudante de licenciatura em Matemática no Centro Universitário FAM. Estamos fazendo um trabalho de prática educacional 4 referente aos problemas do dia a dia da pessoa surda, pessoas com deficiência, sobre a mobilidade aqui em Porto Seguro, Extremo Sul da Bahia. Falo agora com o professor Anderson, intérprete de língua, e a Joyce, que é surda. Joyce, gostaria que você perguntasse, por favor, à colega a respeito das dificuldades que a pessoa surda encontra no dia a dia. Então, a pessoa surda encontra bastante dificuldade, muitas barreiras, principalmente na escola, né? Pessoas que não sabem Libras, né? Então, o surdo tem essa dificuldade, na falta dos profissionais também. Então, precisa ensinar a língua, né, para pessoas surdas, né, desde pequeno, ensinar com L1 e ensinar o português com L2. É difícil, porque nas escolas falta esse profissional, então a gente encontra bastante barreira, não é fácil. Né? Das disciplinas, português, matemática, né? Então precisa ter uma adaptação das disciplinas para o surdo poder se desenvolver, mas a gente encontra sim bastante barreira no dia a dia. Sobre o mercado de trabalho, as dificuldades do mercado de trabalho. Sim, tem bastante dificuldade do surdo, né? Eu já senti bastante. Eu sou instrutora de Libras, não é fácil, né? Para você poder ensinar ali para o ouvinte, né? Então, né? Falta esse contato, né? Com outras pessoas no mercado de trabalho. A gente mora muito longe, né? Então chega atrasado, né? Então tem bastante dificuldade e obstáculo. Para finalizar, a mensagem dela referente às dificuldades e como o poder público poderia fazer algo para melhorar o dia a dia. Então, eu tento mostrar. Então, por exemplo, eu sozinho eu não consigo, né? Eu sozinho eu não consigo se comunicar, né? Precisa ter um profissional da área, um intérprete, né? Então precisa ter um projeto que tenha esses profissionais em cada órgão público, né? Para poder os surdos se desenvolver, para poder ter vontade de estudar, de trabalhar, né? Se desenvolver. Então, isso é uma responsabilidade não só minha, mas de todas as pessoas. Então, é responsabilidade do governo criar essas medidas. A última pergunta é: Porto Seguro é uma cidade inclusiva? Tem. Hoje em dia já tem melhorado bastante, a gente vê em alguns lugares, né? Tem o CEAME, né? Tem intérpretes, surdos, né? Algumas escolas já tem também. Tem o CEAME que ajuda bastante, né?
desde da criança até o adulto. Então, sente dificuldade, sim, é normal, mas com o passar do tempo vai se desenvolvendo, vai ensinando a Libra junto com o português, ali todos os dias, aí vai acabando acostumando e amadurecendo. Muito obrigado. Valeu, obrigado.